Boa tarde, amigo produtor. Meu nome é Marcelo, sou consultor da Máximo Soluções em Agronegócio. E conforme combinamos aí na nossa página no Facebook, a gente vai iniciar aqui o tópico 1 de uma propriedade leiteira com produção aproximada de 5.000 litros de leite diários e um caso de sucesso para você, produtor aí que está desanimado com a atividade, que vem investindo bastante e não tem conseguido obter bons resultados. Essa propriedade pode ser um norte para você. É uma propriedade onde o produtor, o proprietário, ele vive exclusivamente do leite e há 12 anos atrás a produção girava em torno de 800 litros diários. Então, nesses últimos 12 anos, ele resolveu ter uma postura diferenciada e hoje eu vou mostrar para vocês a primeira etapa aí uma série de 3 vídeos falando justamente sobre a evolução zootécnica dessa fazenda que está localizada no município de Santana de Pirapama, na região central de Minas Gerais. Então, é um sistema de produção exclusivamente a pasto. É uma propriedade que hoje ela usa em torno de 250 hectares aproximadamente de pastagens. São divididas em 2 retiros, ou seja, são dois sistemas de ordenhas separados, né, onde você tem aí vacas em lactação sendo ordenhadas em 2 retiros. E é um sistema exclusivamente a pasto. Então, nessa propriedade, os animais eles passam 365 dias no ano pastejando, e um diferencial muito grande dessa propriedade é que lá as pastagens não são irrigadas. Então esse talvez seja o grande ponto importante de diferencial dessa propriedade, porque ele conseguiu, de forma muito organizada, produzir leite a pasto durante o ano todo, sem depender da irrigação para que o sistema possa funcionar. O conceito que é adotado nessa propriedade é um conceito que a gente chama de pastejo diferido, ou seja, a gente intensifica a lotação em pastejos rotacionados no verão. Eu vou mostrar para vocês através de fotos. E nos pastos que não são rotacionados, a gente deixa sobrar uma grande massa de forragem, que a gente chama de macega, e os animais vão pastejar essa macega durante o período da seca. As pastagens lá são predominantemente formadas por braquiária, braquiária brisanta, cultivar marandu, é o braquiarão, mas lá também a gente encontra pastagens de braquiária decumbens, capim provisório e os rotacionados predominantemente de mombaça. Entendendo um pouco da rotina dessa propriedade, atualmente lá são ordenhadas 300 vacas em lactação. Essas vacas elas são ordenhadas 2 vezes por dia e o bezerro vão até essas vacas durante a ordenha. Então lá o sistema de cria de bezerro não é feito separadamente. O sistema de reprodução lá é monta natural com touro Nelore, ou seja, todos os bezerros que são produzidos lá, tanto os machos quanto as fêmeas, são destinados para venda com idade aproximada de 5 meses, eles são desmamados e são vendidos imediatamente. E eles são levados até as vacas durante a ordenha. Então, dessa maneira, a gente evita de ter aí uma mão de obra excessiva para estar alimentando esses bezerros aí no sistema que é mais comum que a gente encontra nas propriedades de leite aí, que são os bezerros individualizados aí, seja no sistema argentino ou no sistema de casinha. Então lá a gente não precisa enfrentar esse problema, porque os bezerros eles ficam todos juntos num pasto coletivo, e aí quando é feito, né, antes da ordenha, esses bezerros são trazidos até a sala de ordenha, e aí eles vão ter contato com a mãe para estimulá-las e para mamar também durante ali o período da ordenha. Depois as vacas vão para o pasto e os bezerros ficam aí apartados das mães até a próxima ordenha. Outro ponto interessante dessa propriedade que também é uma quebra de paradigma muito grande, que todo o concentrado é fornecido durante a ordenha. Então lá, essas 300 vacas
Eu vou mostrar para vocês também. Elas estão hoje aí com a média em torno de 17, 18 litros. E elas recebem aí todo o concentrado durante o processo de ordenha. Esse concentrado, ele é dividido, né? O volume de concentrado oferecido para cada matriz é de acordo com a sua produção. Então lá nós dividimos o rebanho em 4 lotes. E aí o arraçoamento é feito de acordo com a produtividade de cada lote, respeitando a característica desses lotes em relação a período de lactação, se elas já estão prenhas ou não. Então é feito todo esse controle aí do arraçoamento. Hoje nessa propriedade ele trabalha com 3 tipos de concentrado. Então lá a gente usa uma ração de 20% de proteína, usa também a cevada, que tem uma oferta muito grande lá na região, e também usa uma fonte de energia que ora é polpa cítrica ou fubá para corrigir a proteína da dieta de acordo com a exigência de cada lote. Então as vacas, elas agora no período de chuva, elas vão para o rotacionado. Essas propriedades lá são divididas em 4 rotacionados muito intensificados. Eu vou mostrar para vocês aqui também através de fotos. Então a ideia é que a gente mantenha pelo menos 70% dessas 300 matrizes em lactação todas dentro do rotacionado durante o verão. Elas permanecem um dia em cada piquete rotacionado e aí elas vão sendo rotacionadas aí nesses módulos e as adubações são feitas de acordo com a análise de solo e com as recomendações que a nossa empresa fornece lá para esse produtor. Fica um grupo pequeno de vacas, em torno de 30%, fica fora dos rotacionados, pastejando os pastos que são alternados, né, no sistema de pastejo alternado, aí já não é adubado na mesma intensidade do que os rotacionados de utilização diária, e elas ficam fazendo um pastejo praticamente aí de ponta de capim, para também não deixar que a forragem ela cresça mais do que a gente precisa para que a gente possa ter um manejo dessa pastagem durante o período seco. Então, a gente vai mantendo esses pastos aí com uma altura próxima de 90 centímetros no máximo, para que quando chegue no período seco, a gente tenha uma macega aí de qualidade para que elas possam pastejar durante todo o inverno. Quando chega o inverno, a gente para de utilizar os rotacionados, então isso normalmente acontece no mês de junho. A gente retira todas as vacas do rotacionado, ele fica parado aí normalmente de junho até novembro, e aí essas vacas elas vão todas para os outros pastos que são de pastejo alternado. E aí elas vão ficar lá nesse pastejo até a entrada do próximo período chuvoso. Esse modelo, como eu havia dito anteriormente, é um modelo de pastejo diferido, ou seja, a gente intensifica algumas áreas e deixa uma outra parcela até significativa da propriedade de forma reservada para que tenha realmente um volume de macega suficiente para a gente atravessar o período da seca. Só para vocês terem uma ideia, é uma propriedade hoje com uma produção aí próxima de 4.500 litros média ano, diários, né? A gente tem picos aí acima de 5.000 litros no período chuvoso e no período do inverno, quando as matrizes vão para esses pastos onde elas vão consumir essa macega, a média ela cai e aí a produção cai para próximo aí de 4.000 litros no período da seca. E são vendidos aproximadamente em torno de 200 bezerros por ano, ou até um pouco mais do que isso, vai depender do fluxo de partos, mas normalmente é vendido um volume bem considerável aí de bezerros. E toda a reposição da propriedade é feita através de compra de novilhas F1 para que a gente possa repor o rebanho. Lembrando que nos últimos anos a fazenda ela vem crescendo o número de matrizes em lactação, então a gente compra novilhas pensando não só na reposição daquelas fêmeas que vão ficando improdutivas, mas também para permitir um aumento do crescimento aí do rebanho. Nosso objetivo realmente é chegar aí próximo de 350, 360 matrizes em lactação lá nos próximos 2 anos aí para essa propriedade.
É um sistema muito simples, eu vou mostrar para vocês aqui através de fotos aqui, que é um sistema onde a infraestrutura é muito simples e é isso que traz a rentabilidade dessa propriedade, porque lá vocês vão perceber aí que não teve nenhum tipo de investimento aí mais do que o necessário realmente para que a gente possa ter uma boa produção. Todos os esforços lá são canalizados para que a gente possa corrigir esses solos, para aumentar a produção de forragem e melhorar a genética dos animais. E é claro que a gente tenta manter a infraestrutura dentro de uma viabilidade funcional para que também a gente não fique restrito do ponto de vista de infraestrutura para a produção de leite, mas sem exagerar nesses investimentos estruturais aí para que a gente não fique também com muito capital imobilizado aí em benfeitorias. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouco sobre alguns resultados zootécnicos dessa propriedade e depois a gente vai mostrar as fotos para que vocês possam ter uma noção de como que funciona a rotina dessa propriedade. Então, como vocês podem observar aí, essa fazenda, né, a gente agrupa aqui em são dois retiros, que é o retiro Olhos d'Água e o retiro Terra Quebrada. E aqui vem mostrando aqui, ó, o histórico dos últimos 12 meses em relação ao número de animais. Então, essa propriedade aqui nos últimos 12 meses, a gente conseguiu manter em torno de 277 vacas em lactação. Em fevereiro, nós estávamos com 315 vacas em lactação, mantendo aqui um percentual de aproveitamento das matrizes em torno de 70% e um DEL médio de 159 dias, que está bem dentro aí do aceitável para um sistema de produção, principalmente com monta natural, onde a gente tem aí poucas perdas por falha reprodutiva. Uma produção média, aqui, como eu havia dito, de 4.500 litros diário nos últimos 12 meses e uma média em torno de 16,8 litros por matriz no acumulado de 12 meses aí. O intervalo entre partos em torno de 410 dias. Basicamente é isso aí, são os nossos resultados zootécnicos para essa propriedade. Eu gostaria aqui de enfatizar para vocês, hoje a gente sabe que se você pegar aí na literatura, tem vários indicadores aí, zootécnicos, que são extremamente importantes. O que a gente tem observado aí é que existe talvez um excesso de atenção aí para pequenos detalhes zootécnicos e aí a gente acaba confundindo um pouco a cabeça do produtor de leite para aquilo que realmente ele precisa se atentar aí no dia a dia da sua propriedade. Então, através daquele dado que eu mostrei ali dessa propriedade, você vê que é uma propriedade de 4.500 litros de leite com quase 300 vacas em lactação na média dos últimos 12 meses. E lá a gente foca principalmente nos indicadores que a gente tem consciência que a gente pode alterá-los com mais empenho ou que a gente pode perdê-los de vista se a gente não se empenhar. Eu vou destacar aqui os principais novamente para que vocês aí, produtor, principalmente você produtor que está um pouco perdido aí na sua atividade, você possa aí se atentar a eles. Um indicador muito importante é o percentual de vacas em lactação em relação ao total de vacas que você tem na sua propriedade. Você viu lá nessa propriedade que eu acabei de citar, que a gente está conseguindo aproveitar 70% das matrizes. A gente sabe que o indicador ideal aí é próximo de 82% de aproveitamento. Nessa propriedade, a gente não conseguiu ainda atingir esses 82%, porque lá a gente tira leite de matriz F1. Então, basicamente, o rebanho é composto por vacas meio-sangue, e essas vacas, por mais que a gente faça todo um trabalho de nutrição, de escória corporal e de reprodução, elas têm uma tendência a ter uma lactação menor do que uma matriz, por exemplo, 3 quartos e 7 oitavos, aí, que ela consegue estender um pouco mais a sua lactação. Um outro agravante também lá nessa propriedade que acaba interferindo
é a retirada dos bezerros quando a vaca está no meio da lactação. Lá é feito esse procedimento, as vacas elas são apartadas do bezerro quando esse bezerro está com 5 meses de idade para ele ser vendido, e aí elas vão estar no meio exato da lactação, ou seja, elas ainda têm ainda mais 5 meses de lactação pelo menos, e ela vai ter que dar leite sem bezerro, e lá nós não optamos pela utilização de ocitocina. Então, nesse processo aí da venda do bezerro, pode acontecer de algumas vacas não se adaptarem bem ao fato do bezerro não estar mais com ela ali e ela acabar encurtando um pouco a sua lactação. Mas dentro, né, vocês vão ver aí também no módulo 2 e 3, eu vou tentar mostrar aqui um pouco sobre alguns resultados econômico-financeiros dessa propriedade. A gente sabe que existe aí uma perda, mas dentro do contexto global os resultados estão sendo satisfatórios. E nós optamos por não utilizar a ocitocina em função do aumento da mão de obra. A gente sabe que isso acaba dificultando o processo de ordem e principalmente pela preservação sanitária dessas matrizes. A gente preconiza que elas fiquem aí na propriedade o maior tempo possível e para isso a gente tem que se preocupar com a saúde desses animais. Um outro indicador que é muito importante você, produtor, analisar é o DEL médio do seu rebanho. No caso da propriedade, o DEL médio dessa fazenda gira em torno de 155 dias em leite, ou seja, dentro de um resultado aceitável. Isso mostra que a gente pode investir em um aporte de concentrado que as vacas vão poder responder, porque a grande maioria dessas vacas estão aí do início para o meio da lactação. Então a gente consegue investir na utilização de concentrado para essas matrizes aí. Se você aí na sua propriedade está trabalhando com DEL médio acima de 200, 210 dias, significa que você tem muita vaca já do meio da lactação para frente. E isso pode acarretar numa maior gasto de concentrado e uma menor eficiência na utilização desse concentrado. Porque à medida que a matriz avança a lactação, ela vai perdendo a sua eficiência de transformar os alimentos em produção de leite. Ela tende a acumular mais gordura do que realmente transformar isso em leite. E por fim, um indicador também que é muito importante, que a gente está sempre com o nosso radar ligado a ele, é o intervalo entre partos. E no caso dessa propriedade hoje está em torno de 410, ele teve um pequeno aumento aí nos últimos 2 anos em função da uma entrada muito grande de novilhas, e elas acabaram tendo o intervalo entre partos entre a primeira lactação e a segunda lactação maior, e isso acabou impactando o nosso intervalo entre partos, mas historicamente essa propriedade sempre trabalhou com intervalo entre partos aí próximo de 395 dias. Nós sabemos aí que o ideal seria em torno de 365 dias, mas nós consideramos aí aceitável até 410 dias, para que também não tenha descartes aí elevados de matrizes, por exemplo, que não conseguiram emprenhar. E a gente vai analisando esses indicadores aí e atuando no ponto, com o nosso acompanhamento técnico para que eles fiquem dentro dos parâmetros que a gente pré-determinou. É muito importante você, produtor de leite, ter consciência desses seus indicadores zootécnicos. A gente vê muito produtor aí em conversas informais, às vezes reclamando do resultado econômico da sua fazenda, reclamando muito sobre a questão do preço do leite, o preço dos insumos, mas a gente sabe que muitos produtores não conhecem os resultados zootécnicos aí da sua propriedade e muitas vezes essa baixa eficiência financeira do seu sistema ela está sendo ocasionada por indicadores zootécnicos ruins que muitas vezes não estão sendo até mesmo apresentados aí para você, produtor. Então, fique atento aí aos indicadores zootécnicos da sua propriedade e tente estabelecer metas para que eles fiquem dentro de resultados aí de níveis aceitáveis e, com toda a convicção, o seu resultado financeiro irá melhorar consideravelmente. Então, dando sequência aqui à nossa primeira etapa aqui dessa propriedade, eu gostaria agora de mostrar para vocês algumas fotos aí do sistema de produção para que vocês possam visualizar que, na verdade, não tem nada de sofisticado nessa propriedade de leite. São ordenhas simples,
não são automatizadas, não são ordenhas com extrator automático, são infraestruturas bem simples, mas com grande eficiência. E o que é mais importante para nós lá nessa propriedade é a capacidade que a gente tem de produzir pastagens. Essas pastagens são de altíssima qualidade e também investir aí no melhoramento genético desses animais para que a gente possa melhorar a nossa produção de leite anual e o nosso resultado financeiro, que é isso que importa para a gente lá nessa propriedade. Estou abrindo as fotos aqui. Peço a todos que tenham um pouquinho de paciência enquanto as fotos são abertas. Então tá aí, pessoal. Aqui são algumas fotos aí que eu separei para vocês aí da propriedade, né? Dos retiros, na verdade. Então olha só para vocês verem aqui, ó. São estruturas bem simples. Uma ordenha aqui onde o galpão é feito de estrutura metálica, né? Vocês podem ver no detalhe aqui que é uma ordenha que não tem extrator automático. Essa ordenha aqui ela foi projetada para 4 vacas. Nós agora vamos fazer um processo aqui de ampliação dessa ordenha. E aqui você tem uma estrutura onde é feito aqui o arraçoamento. Normalmente ficam 2 pessoas aqui dentro do fosso e uma pessoa aqui do lado de fora colocando os bezerros para mamar e colocando o concentrado aqui para que essas vacas sejam alimentadas durante a ordenha. Então aqui uma foto no detalhe aqui, ó. A vaca ela está sendo aqui alimentada, ela já recebeu aqui a porção de concentrado e o bezerro mamando aqui. Em seguida esse bezerro ele vai ser retirado da mãe e ela vai ser solta para o pasto e o bezerro vai ser apartado aí para uma outra área da propriedade. Um pouco mais à frente aqui, ó, eu gostaria de mostrar para vocês aqui no detalhe a qualidade aqui da forragem no pastejo rotacionado. Então, essas vacas, como eu havia dito aí anteriormente, 70% desse total de 300 vacas, elas recebem durante o período do verão. E esse tipo de forragem, aqui é uma área de Mombaça, onde predominantemente a gente usa lá esse tipo de forragem para o rotacionado. E temos também rotacionado lá de braquiarão. Então, mostrando aqui o piquete que elas entrariam, né? No dia, na tarde seria o piquete que elas entrariam, e esse aqui é o piquete que elas pastejaram no dia anterior, e aí aqui depois vai receber uma adubação, e ele vai ficar durante 28 dias aí em descanso, para que ele possa atingir depois a altura, a altura de entrada padrão aí para esse tipo de rotacionado. Um pouco aqui também de mais um detalhe do rotacionado, aqui, ó. Aqui seria uma área de descanso, onde elas permanecem no intervalo entre a ordenha da manhã e a ordenha da tarde, também da ordenha da tarde para a ordenha da manhã. Nos rotacionados ela tem acesso à sombra natural, tem acesso à bebida e elas ficam aí de forma bem confortável aí, esperando para serem ordenhadas. Vocês podem observar também aqui, ó, no detalhe dessa foto,
as vacas elas têm algumas coleiras de identificação e são essas coleiras aqui que determinam lá para o funcionário que fica dentro da sala de ordenha a quantidade de concentrado que ele vai fornecer para cada matriz. Aí mostrando aqui mais adiante aqui o detalhe da altura de saída, né, do rotacionado. Então aqui é a altura de saída e depois aqui vai ser adubado para que ele possa crescer e receber essas vacas depois do período de 28 dias. Aqui mostrando um pouco dessas vacas também numa área de pastejo rotacionado de braquiária. Aqui era um piquete que já tinha sido pastejado, elas seriam direcionadas para um pastejo novo. Vocês podem ver aí que ainda sobrou bastante folha nesse pasto, né, para fazer fotossíntese, mostrando que o manejo está funcionando adequadamente. E um pouco mais de detalhe aqui da área de descanso, né? A maioria das áreas de descanso são no sombra natural, com um bebedor bem amplo aqui para que elas tenham acesso à água. Essa foto dá para a gente ter uma ideia dos pastos que ficam reservados para o período da seca. Então aqui você tem aqui a altura do cavalo aqui, ó. Estava batendo aqui próximo da cernilha, né, próximo da espádua, né? Então aqui em torno de 1 metro e 10 de altura. Esse é um pasto que estava até bem grande. E aí elas vão pastejar esse capim aqui durante a seca toda. E aqui embaixo mostrando uma área de pastejo rotacionado intensivo que é usado também no verão para manter o maior número de matrizes possível aqui na área de rotacionado. E aqui, logo um pouco à frente, está a estrutura de ordenha. Então, vocês podem observar que toda a propriedade ela é formada por pastagens, e essas pastagens elas dão acesso aqui à sala de ordenha para as vacas serem ordenhadas. Aqui já é uma foto mais antiga, mostrando como que fica o aspecto dessa forragem no período de inverno. Então ela vai secar e ela vai praticamente enfenar e as vacas vão comer esse. Vocês podem observar que tem muita folha nessa pastagem, tá vendo? E aí é o padrão de pasto que elas vão comer aí durante o período seco, que seria aí de junho até novembro. Aqui um pouco mais aqui no detalhe aqui, ó, o pasto bem reservado, né, como vocês podem observar, e já com aspecto mais ressecado, foi tirada no inverno, mostrando então a questão do pastejo diferido, que é você deixar acumular forragem para que essa forragem sirva aí de reserva para a seca. Aqui já é uma foto já no período chuvoso, né, mostrando também a qualidade da forragem no período do verão, onde as pastagens são adubadas, né, aqui também é uma área de rotacionado, que está sendo adubada aí diariamente. Aí vocês podem observar a coloração e a produtividade aí desse pasto. Aqui são os bezerros aqui menores, ó. Então esses bezerros, quando eles atingem em torno de 5 meses, eles são vendidos para que o comprador possa recriar e engordar para abate esses bezerros aí. Então, basicamente, pessoal, eu queria mostrar nesse primeiro tópico aí de forma bem macro mesmo, né? A ideia não é ficar detalhando, até para o vídeo não ficar muito extenso. A gente provavelmente vai fazer uma transmissão ao vivo para discutir junto com vocês aí as dúvidas, esclarecer um pouco mais sobre o sistema de produção. E eu vou publicar na nossa página do Facebook a data que vai acontecer essa transmissão ao vivo aí para discussão aí desse primeiro tópico, dessa propriedade que hoje produz aí em torno de 5 mil litros de leite, num sistema, né, totalmente a pasto, com monta natural de touro Nelore, um sistema altamente rentável, vocês vão poder ver aí adiante. Um forte abraço aí para você, amigo produtor, e fique atento realmente aí à evolução da sua propriedade, aos seus indicadores, para que você possa obter bons resultados.
Os nossos contatos vão ficar aí disponíveis e caso vocês tenham interesse de conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, estaremos aqui à disposição. Um forte abraço e muito obrigado a todos.